conversar aqui no nosso momento da manhã. Queria convidar você para já se preparar para receber essa palavra, sabe? Muitas das vezes a gente não é tocado, a gente não recebe porque a gente não sente, né? E muitas das vezes a gente não sente porque muitas das vezes nós não estamos preparados para receber aquela palavra. Já teve momentos e sensações que você percebeu: nossa, mas eu fui, todo mundo saiu tocado, menos eu. Às vezes você tá em algum lugar e todo mundo fala: nossa, eu recebi uma graça, aconteceu isso e tal. Todo mundo foi tocado, menos eu. Não é que aquela palavra não era para você. Talvez aquela palavra até era para você, mas você não estava preparado para receber aquela palavra. Talvez você chega num local com a mente muito cheia, muito carregada, muito poluída, e você não consegue receber aquilo que irá transformar a sua vida, seu dia, seus negócios, seu relacionamento. Então, nessa manhã, eu te convido a já se descansar, sabe? Convida o Espírito Santo, fala: vem Espírito Santo, nessa manhã, quero convidar a sua presença, para que o Senhor Jesus possa trazer o teu renovo em mim, para que o Senhor Jesus possa me purificar, possa me transformar, possa curar em mim aquilo que precisa ser curado, para que eu receba a tua palavra, para que a tua palavra em mim, Senhor, possa edificar nessa manhã, possa transformar, possa curar o que precisa ser curado, possa restaurar o que precisa ser restaurado. Que o Senhor venha, tira todas as distrações, todos os pensamentos ruins, tira de mim, ó Pai, agora tudo aquilo que tem impedido de receber a tua palavra, de sentir a tua presença. Antes de entrarmos em oração, antes de entrarmos na palavra, eu queria te convidar a falar isso com o Senhor. Senhor, vem agora, sabe? Vem com a tua presença, com o teu Espírito Santo, vem queimar. Eu quero sentir a tua presença, eu quero queimar por Jesus, quero queimar de amor por Jesus. Fala isso agora. Senhor, eis-me aqui, eu quero queimar de amor por ti. É tudo que muitas das vezes nós precisamos falar. Às vezes nós tentamos falar muitas palavras bonitas, sabe? E muitas das vezes não... Sai do site, peraí, gente. Você está off. Voltou. Muitas das vezes a gente fala que nos falta palavras, né? Não nos falta palavra, nos falta atitude. Porque quando a gente tem atitude, as palavras vêm. E hoje a gente vai falar de algo super bacana aqui, né? Hoje nós estamos no canal do YouTube. Quem tá no Instagram, convido vocês a vir pro YouTube, que eu vou finalizar aqui. E hoje nós vamos ter um tema muito, muito legal. Nós vamos falar sobre o poder do pensamento positivo, né? O quanto isso pode transformar a nossa vida, o quanto isso pode edificar. E no final da nossa live de hoje eu vou deixar uma tarefa para vocês. Uma tarefa que eu vivo, que eu faço, que tá aqui na minha frente. E assim, pra onde eu vou, sabe? E eu vou ensinar isso pra vocês. Vou passar isso pra vocês no final do vídeo de hoje. Deixa eu ver. Galerinha do canal, vocês estão me ouvindo? Cadê o meu chat aqui? Vocês estão me ouvindo bem? O Rogério vai me auxiliar aqui, peraí. Deixa eu ver. Dá um oi aí pra mim se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem. Apareceu uma... Reconectar. Acho que eu não tô ao vivo mais no YouTube, hein? Peraí. Muitas das vezes, enquanto isso eu vou falando com vocês aqui no canal, vou falando aqui no Instagram. Muitas das vezes a gente precisa de algo, precisa de uma resposta e a gente não sabe, tipo, o que acontece, por que a gente não alcança aquilo que a gente tanto precisa, né? E hoje nós vamos entender um pouco sobre isso, sabe? Nós vamos falar sobre o poder do pensamento positivo. O poder do pensamento positivo, nada mais, nada menos, gente, quando a gente fala em pensamento positivo, é fé. A fé é o quê? A fé é acreditar naquilo que você não viu. A fé é quando a gente tem certeza que vai dar certo, mas a gente não viu. A gente não sabe, mas eu tenho certeza que vai dar certo, sabe? Às vezes você precisa de uma coisa, de uma graça, de uma solução para algum problema que pro mundo parece ser impossível, mas você tem certeza que vai dar certo. Isso é o quê? Isso é fé. Nada mais, nada menos do que fé. Não adianta às vezes a gente falar assim: ah, mas lá em Tiago, hoje eu vou pegar várias passagens para vocês, mas lá em Tiago 1 fala assim, ó, não sei se vocês já leram Tiago. Alguém aqui que tá na live já leu Tiago? Quem nunca leu Tiago, convido vocês a lerem. Vocês vão ter um aprendizado surreal. Em Tiago diz assim:
Se você tem sabedoria, peça. Se você tem falta de sabedoria, peça, que Deus dará livremente a todos aqueles que pedirem. Mas peçam com confiança. Então, o que nós precisamos entender? Quando você precisa de algo, você tem que recorrer a quem? Ao Senhor. Se você está nessa manhã com o coração cansado, com o coração aflito, com muitas tribulações, com muitos problemas, com 1000 coisas para resolver, que parece que não vai conseguir, que não tem solução, entrega para o Senhor, sabe? E acredite que vai dar certo. A fé, ela é a certeza daquilo que nós não vemos. Mas tem gente que fala assim, mas é tão difícil acreditar em algo que eu não vi. Você já ouviu falar isso? Ou você já pensou isso? É tão difícil acreditar naquilo que eu não vi. Me conta uma coisa, faz assim, sabe esse ar que você respira? Você tá vendo ele? Não. A fé é a mesma coisa. Muitas pessoas não estão conseguindo ver pelo YouTube. Então eu vou encerrar aqui no YouTube, acho que deu algum problema, não sei, vamos ver. Como tinha muito tempo que eu não fazia ao vivo no YouTube, vamos continuar no Instagram. Tá? Então vamos começar aqui no Instagram, então vamos começar compartilhando, né, gente? Parece que o YouTube travou, então eu queria que vocês compartilhassem aí. Hoje nós vamos ser mais ousados, hoje nós vamos mandar para 5 pessoas, porque o nosso tema de hoje é simplesmente maravilhoso. Eu tenho certeza que irá edificar a sua vida, a sua casa de alguma forma, tá? Coloca assim, enviar, quem já enviou, coloca feito. Qual que é o motivo da gente ir pro YouTube? Cada vez mais, eu gosto do grupo mais seleto, sabe? Mais enxuto. Então, creio eu e acredito eu que no YouTube fica mais quem quer, sabe? Porque no Instagram, querendo ou não, chega notificações toda hora. Às vezes tem pessoas que nunca participaram, às vezes entra, ele pega o negócio no meio do caminho e tal. Daí fica, às vezes eu quero passar algo mais profundo. O YouTube, meu coração fica mais aberto para falar mais coisas. Porque eu sei que quem tá ali é as pessoas que realmente querem aprofundar, querem mais e mais e mais de Deus todos os dias, sabe? Por isso que eu quero direcionar pro YouTube, para que a gente fique um grupinho bem fechado, bem restrito, somente pessoas que querem, sabe? Querem receber isso, querem participar mesmo, pararam tudo para viver isso. Muitas pessoas chamam esse nosso momento da manhã de devocional, momento de oração, momento com você, é um momento onde você para tudo para viver com você. Por isso que eu quero transferir pro YouTube. Acabou que hoje não deu certo, mas acho que acredito que amanhã pode ser que dê certo. Na hora que for para dar certo, vai dar certo, sem queixas, né? A Silvana falou, cheguei agora. Bom dia, Silvana. Bom dia, Cris. Bom dia, Mônica. Quem já colocou feito, manda aí feito. Bom dia para vocês que chegaram agora. Hoje nosso tema é o poder do pensamento positivo. O quanto é importante você trabalhar os seus pensamentos. E no final da nossa live de hoje eu quero compartilhar com vocês algo para vocês começarem a praticar hoje, tá? Para vocês começarem, mas vocês vão entender o motivo de praticar isso, tá? E o quanto isso vai edificar sua vida, sua casa, os seus negócios, o quanto vai mudar a partir do momento que você começar a praticar de coração. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas pra mim não deu certo, ou o meu não funcionou. Até qual ponto você fez de forma correta? Até onde você fez de coração? Até onde você acreditou? Porque igual eu tava falando pra vocês, quando a gente fala de pensamento positivo, vem 1000 coisas e 1000 temas na cabeça. Mas será que isso é de Deus? Isso é da Bíblia? Isso é de Deus, isso é da Bíblia. Porque o poder do pensamento positivo, nada mais, nada menos ele é do que uma fé. Quando você não tem fé, você não acredita. Por quê? Porque você não tem fé, ué. É igual a pessoa falar assim, eu vou abrir um negócio, eu tenho certeza que vai dar certo. Provavelmente vai dar certo. Provavelmente vai dar certo. Porque ela tem certeza. A fé é você acreditar naquilo que você não viu. O ar que nós respiramos, nós não vemos ele. A gravidade, nós temos plena certeza, ainda mais quem tem acima de 30 anos, tem plena certeza que ela existe. Não é verdade? Quem aí já teve filho, já amamentou, tem acima de 30 anos, sabe da gravidade, né? E principalmente que ela puxa para baixo, ela tende a cair. A pele tende a cair. A mama ali começa a despencar, né? Mesmo pessoas que colocam silicone, depois de um tempo começa, porque não aguenta, é a lei da gravidade, tende a cair. Só que você não vê a gravidade, você não vê o ar, mas você sabe que ele existe. O mesmo é a nossa fé, nós não estamos vendo, mas nós precisamos acreditar que ela existe.
E quanto mais você poluir os seus pensamentos, menos resultado você tem. Tem uma passagem que é de Samuel, onde eu até tava assistindo um filme de Samuel, de Davi e tal, e quanto aquilo mexe comigo, sabe? O quanto eu vejo aquilo em tudo que eu acredito. Por exemplo, tem uma passagem que tá lá pega aí comigo quem tá com a Bíblia, é Samuel 1, 17, versículo 33. Que tá lá, né? Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, Davi. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul tava falando para Davi: Davi, você não tem condição. Você não tem condição. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do teu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele vai lá e mata. Davi já era um vencedor na mente. Todos falavam: Davi não vai lá lutar. Davi, você vai perder. Quem conhece essa passagem, quem conhece essa história? Davi não vai lá. Por que Davi venceu? Davi já tinha vencido na mente. Na mente dele, ele já era um vencedor. Na mente dele, ele já tinha vencido aquele gigante. Quantos gigantes nós temos na nossa vida? Quantos gigantes aparecem diariamente na nossa vida? E o quanto conseguimos vencer eles na nossa mente? Aquilo que você consegue vencer na nossa mente, você consegue vencer no seu mundo físico. Aquilo que você pensa, você atrai. É batata, não tem como. Não tem como você alimentar um pensamento o dia todo e ter algo diferente. Exemplo, às vezes você quer ir pra academia, aí você senta e fica assim: ai, que preguiça de ir pra academia, ai, que preguiça, que preguiça, que preguiça. Passou, você não vai. Essa semana tem acontecido isso comigo fortemente, né? Normalmente eu vou depois que eu terminar a live com vocês. Aí eu fico: ai, nossa, tem dia que eu vou arrastada. Aí quando vem esses tipos de pensamento, eu não dou brecha pra ele. Porque, gente, vocês precisam entender que o inimigo, que o mal, ele infiltra nos nossos pensamentos quando nós demos brecha pra ele. A forma que ele tem de entrar é ali nos nossos pensamentos. Ele tenta ali poluir. Eu vou arrastada, mas eu vou. Quando eu vi, já acabou. Porque se você ficar pensando demais, você acaba não fazendo. O ponto é, no que você tem pensado? Aquilo que você pensa, você desperta dentro de você um sentimento. E você fala, aí você profetiza. E muitas das vezes você profetiza, nós falamos sobre isso ontem, aquilo que você não quer viver. Depois você reclama. Como que você reclama de estar vivendo algo se foi você que profetizou? Foi você que clamou. Ai, minha vida tá um inferno. Ai, tudo é um inferno. Ai, nada dá certo. Ai, eu sei. Como que vai ser algo diferente se você profetiza isso? Não tem como. E se você chegou a falar, é porque seus pensamentos estão totalmente dominados e poluídos e possuídos por aquilo que você fala. Davi não queria saber se ele era pequeno, se ele era um menino, se ele era o caçula. Ele colocou na cabeça dele que ele ia derrotar aquele gigante. E ninguém queria ir lá lutar contra o gigante, porque era um gigante e ele derrotava todo mundo. Quantos gigantes têm derrotado você diariamente? Porque você deixa eles vencer na sua mente. Às vezes você tem que ir a algum lugar, algum evento, e falar: aposto que vai chegar lá vai ser ruim. Aposto que vai chegar lá vai acontecer isso. Às vezes você vai viajar para fazer compras de produtos, vocês que têm negócios. Ai, aposto que chegar lá vai estar chovendo. Ai, aposto que chegar lá eu não vou achar nada. Ai, aposto que vai ser ruim. Eu lembro que antes eu trabalhava no shopping. Eu tinha uns 16, 17 anos, eu trabalhava num shopping lá em Minas. E eu lembro que quando começava a semana, o shopping abria meio-dia, na segunda-feira. Quando começava a semana, na segunda-feira, já vinha todo mundo moído e morto do final de semana. Segunda-feira já não é uma Brastemp, né? Pra quem não trabalha na mente, então já chegava totalmente destruído. E as meninas já ficavam na porta assim: ah, essa semana vai ser péssima. Ah, essa semana tem feriado? Nossa, semana não vai vender nada. Vocês acham que a semana era boa? Obviamente que não. Porque aquilo que você desenvolve na sua mente, você desenvolve na sua vida. Aquilo que você constrói na sua mente, você constrói na sua vida.
Por isso nós temos que ter cuidado e cautela naquilo que nós pensamos. Eu vi que a Sabrina colocou que pensa muito negativo. Chega até a sonhar. Porque você alimenta tanto aquilo ali que você começa a viver aquilo ali. E você atrai aquilo ali para você. Primeiro passo, Sabrina, toda vez que isso acontecer, e vocês que têm esse tipo de pensamento, chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu não quero ter esses pensamentos. A primeira coisa é chegar para ele e falar assim: Senhor, eu não quero ter esses pensamentos. Alimenta os meus pensamentos. Eu quero ter pensamentos na minha vida semelhantes ao que o Senhor tem para mim. Eu não quero ter pensamentos de derrota. Eu não quero ter pensamentos de tristeza. Eu não quero ter pensamentos de medo, de impotência, de insegurança. Eu não quero ter esses pensamentos, meu Deus. Em nome de Jesus, o Senhor vem agora, quebrando, tirando todo pensamento negativo, todo mal que está tentando infiltrar nos meus pensamentos. Quando te acontecer isso, recorre a Ele. Meu Deus, eu não quero pensar isso mais. Pai, se o Senhor está me ouvindo, retira de mim todos esses pensamentos e alimenta a minha mente com os teus pensamentos, não com os meus. Eu não quero ter pensamentos mundanos. Só que o que acontece? A gente tem esses pensamentos mundanos e a gente tem pensamentos ruins mundanos. Aí a gente implanta eles no mundo espiritual. Aí a gente quer viver no mundo físico diferente. Não tem como. Aquilo que você implanta no mundo espiritual, você colhe no mundo físico. Tem pessoas que implantam palavras ruins, palavras negativas, inveja, maldade. Pessoas que destroem a sua própria vida todos os dias. Qual é o real sentido de falar isso para você nessa manhã? Porque eu quero que você desperta para a sua vida. Eu quero que você entenda que você tem o poder de construir a sua vida através dos seus pensamentos e da profecia que sai da sua boca. Davi falou lá para Saul, falou: eu vou. E continua a passagem. Quando os leões se viram contra mim, eu pego. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi tinha fé. Qual que era a diferença de Davi para todas as outras pessoas que tinham lá? E olha que tem uma parte que os irmãos de Davi não viviam assim com os irmãos, né? Ele vivia cuidando das ovelhas. E os irmãos eram tipo, que eram os da fé, que Deus chamava e tal. Mas na hora H, eles viram quem realmente tinha fé. Porque a fé falada, ela é uma coisa. A fé vivida é totalmente diferente da fé falada. Porque falar é muito fácil. O difícil é viver. O difícil é viver. Você vê e vir e ler a Bíblia é muito fácil. O difícil é você viver o que você leu. Isso é para tudo na nossa vida. Você vai assistir uma palestra, você vai aprender algo, você vai fazer um curso para você aprender alguma coisa. Você sentar, fazer aquele curso é fácil. Você comprar aquele curso, às vezes para você é fácil. O difícil é você viver aquilo que fala lá. Então, tudo na nossa vida, o falar é muito fácil. O sentar e ouvir é muito fácil. O ler, muitas vezes, é muito fácil. O difícil é você pegar aquilo que você leu, aquilo que você ouviu e viver. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, se não disser 100% das vezes, sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. E nós precisamos entender que o mal infiltra nos nossos pensamentos. Às vezes você até acorda bem, às vezes você sai daqui e fala: meu Deus, eu quero ter pensamento semelhante ao teu, meu Pai. E você vai se alimentando daquilo, se alimentando daquilo. Se você quer ter bons resultados, você precisa entender que você precisa ser uma pessoa alegre. Alegre-te hoje, nessa manhã. Seja uma pessoa alegre. Lembra do que você quer viver, não do que você vive hoje. Lembra do que você quer ter, não do que você tem hoje. Ai, mas eu tô passando por momentos tão difíceis. A palavra diz que depois das tribulações vem um dia de glória. Quando a gente tem duas opções: passar o deserto com Deus e passar sem Deus. O passar sem Deus, a gente consegue sustentar aquele tempo. A gente se consegue manter de pé naquele tempo. E o deserto é curto. O deserto sem Deus, ele é muito longo.
Ele não acaba nunca. Tem gente que parece que vive a vida inteira no deserto, porque é um deserto sem Deus. O deserto com Deus, ele é curto e nós conseguimos suportar. O deserto sem Deus, ele é longo. Ele não passa nunca, não acaba nunca. Qual que era a diferença? Os irmãos de Davi estavam sempre lá falando que Jesus chamou, que Deus chamou, né, que ia subir no monte e tal. E Davi sempre lá cuidando das ovelhas. Mas o Davi tinha uma fé que provavelmente ninguém ali tinha. Ninguém teve coragem de ir lá enfrentar o gigante. Davi tinha. Porque Davi disse assim, ó, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E muitas das vezes você fala assim, mas eu não sou formada nisso, eu não tenho essa sabedoria. Davi não era grande, Davi não era forte, Davi não tinha armas. O Senhor deu estratégias para Davi. Quantas pessoas você vê que tem menos... Às vezes você fala, nossa, mas fulano é pior que eu, a gente é dono de falar isso, né? E tem muito mais resultado. A loja do fulano assim vende muito mais. A gente, às vezes, Davi não esperou ser forte, ele não pediu, Senhor, me faça grande, me faça forte, me traga armas e armas. Ele acreditou que ia dar certo. E quando a gente acredita, o Senhor nos capacita. Só que nem sempre o Senhor nos capacita da forma que nós queremos, mas o Senhor nos capacita da forma certa e ideal para vencermos aquela batalha. E todos falavam que tinha fé, que era profeta, que era isso, que era aquilo. Mas Davi tinha a fé. Que muitas das vezes é o que nos falta. A gente fala assim, eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Não, mas isso não vai dar certo. Mas o que é isso? Não é só falar que vai à igreja. Por isso aqui eu nunca falo com você sobre religião. Porque não é a religião, é a fé. O meu intuito com vocês não é entrar numa religião. Fulano, você tem que ser dessa religião, longe de mim. Porque religião limita muito as pessoas. O negócio não é a religião, o negócio é a fé. O que faz acontecer não é a religião que você vai, é a fé que você tem. Mas eu vou nessa igreja aqui porque essa igreja acontece. Eu vou nessa igreja porque essa igreja acontece. O que você precisa entender é que você precisa trabalhar a sua fé. Se você tem fé, você encontra com Deus o tempo todo. E não vai acontecer nem aqui, nem ali. É onde você está. Davi tinha certeza, falou, o Senhor vai me livrar. O Senhor vai me livrar, eu vou vencer. Olha o poder da fé, o poder do pensamento positivo e o poder de profetizar aquilo que você quer viver. Se você entender, sair daqui dessa live hoje, entender esses 3 passos, nada, nem ninguém é capaz de parar você. Lembra sempre de Davi. Davi era um simples menino, caçula. Normalmente, quando tem algum problema, vai ao mais velho, né, resolver. O mais velho tem que ir. Eu sou a caçula lá de casa. Então, às vezes, dava algum problema, a gente corria no meu irmão mais velho. Porque o mais velho vai lá. Na casa de Davi, Davi era o caçula. Então, não importa qual a sua posição hoje. Não importa se você é o caçula, se você é o mais velho, se você tem ou se você não tem. Se você sabe ou se você não sabe. O que importa é se você tem fé. É se você acredita que você vai suportar esse gigante. Seja um gigante que está invadindo e tentando atrapalhar o seu relacionamento, o seu negócio, a sua vida financeira. Qual gigante você precisa destruir hoje? Que você vai decidir enfrentar hoje? Através da sua fé, através do seu pensamento positivo. Você primeiro precisa vencer aqui, para depois você vencer aqui. Aquilo que você tem na mente, você consegue ter na sua mão. Se você só tem coisa ruim na mente, na sua vida você pode observar que só tem coisas ruins na vida. Porque a gente não consegue ter diferente daquilo que nós pensamos, sabe? Deus é perfeito. Deus nos dá aquilo que nós pedimos. Só que às vezes nós achamos que nós estamos pedindo da boca para fora, só que o nosso sentimento é outro. Às vezes você fala, não, eu tô pedindo, Deus não me dá. Mas às vezes você tá pedindo da boca para fora, você tá sentindo totalmente diferente. O seu pensamento é totalmente diferente daquilo que você fala.
Começa a observar se aquilo que você está vivendo não é aquilo que você tem pensado com frequência. Não é aquilo que você tem sentido com frequência. Não é aquilo que você tem desejado aos outros com frequência. Porque às vezes saem palavras vazias da nossa boca. Entende? Mas o nosso coração é aquecido por sentimentos verdadeiros. Os nossos pensamentos também. Por isso nós precisamos ter cuidado. Olha a diferença de Davi. Davi acreditava. Davi tinha uma fé sobrenatural. E Davi já nos seus pensamentos sabia que ele ia vencer. Quando você for para algum problema, já vá nos seus pensamentos sabendo que você vai vencer. Que vai dar certo, que você vai conseguir. Não sei se você já percebeu, mas como muitas das coisas acontecem lá nos 45 minutos do segundo tempo, né? Para pessoas que falam, vai dar certo, vai dar certo. Após tribulações, vem dias de glória. Após o deserto, vem um jardim florido. O fato é, como que você tem se posicionado? O que você tem pensado? O que você tem deixado entrar dentro de você e o que tem saído de você? Tem uma passagem, quero que vocês me acompanhem, lá em Isaías 55. Isaías 55, versículo 11. Eu vou deixar uma tarefa aqui hoje para vocês. Que diz assim, essa passagem diz assim, ó. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Eu quero hoje te inspirar. Eu queria que todo mundo que fizesse isso, fizesse um stories, faz um stories e me marca, sabe? Não precisa mostrar o que tá escrito, mas só faz um stories com alguma... para que eu possa ver que você fez isso, para que isso possa estar registrado, sabe? Eu queria hoje te inspirar algo que eu faço. Eu tenho até uma aqui na minha frente, eu tenho em vários locais. A gente precisa aprender a profetizar, a falar a palavra de Deus durante o dia. Falar mesmo, sabe? Falar. Você tá no carro, você tá no trânsito, você tá sozinho. Começa a falar a palavra de Deus, sabe? E eu gosto sempre de ter uma palavra, ela fica aqui na minha mesa, eu tenho no banheiro, tem em vários lugares espalhado. E diz assim, ó: poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará força. Quando eu tô de manhã, hoje de manhãzinha eu tava escovando os dentes, aí eu chego no banheiro, já jogo alguma água no rosto. Quando eu olho pro espelho, aí tá lá: poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará força. Você já começa a falar isso, sabe? Você começa a profetizar. E eu quero que você pegue frases e palavras que você gosta, que você conhece e que você vai falar com fervor, sabe? Com fé, que aquilo ali vai transformar o seu dia, vai transformar a sua vida e que vai derrubar gigantes. Espalha esses bilhetes, sabe? Se você vai pro trabalho, coloca no trabalho, eu coloco assim no computador, coloco em vários lugares. Coloco no espelho, talvez coloco na cozinha, eu tenho na geladeira. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará força. E eu espalho, coloco aqui, ó. A gente precisa começar a profetizar a palavra em voz alta, não é? Ai, Aura, eu posso ficar só pensando? Não. Você precisa falar. Porque a palavra diz assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. A palavra aqui não diz assim, ó, assim também ocorre com a palavra que eu penso. Eu pensei. Não. Nós precisamos seguir o que está na Bíblia. Ai, mas fulano falou, entre o que o fulano falou e o que está na Bíblia, eu fico com o que está na Bíblia. Então a Bíblia diz assim, ó, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará, olha a fé, olha o pensamento positivo, olha a profetização, ó, ela fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Tá com algum problema? Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo, Ele me dará força. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo, Ele me dará força. Começa a enfrentar os gigantes com poder da palavra.
Bom dia. Olha quem chegou, gente. Vem cá, gente. Olha quem chegou. Acordei. Mamãe falou muito alto hoje, gente. Olha lá, todo mundo. Fala oi. Fala bom dia. Fala bom dia. Fala assim, bom dia, mãe. Papai vai lá te dar um leitinho, vai lá. Muitas das vezes, nós não entendemos que o que sai da nossa boca tem poder. Começa, eu queria hoje te encorajar a fazer isso. Você não vai gastar nada com isso. Você vai só ganhar. Pega pedacinhos de papel e coloca em locais que você vai ver sempre, durante todo o dia. Eu começo colocando no banheiro, no meu espelho do banheiro. Para que aquilo ali logo pela manhã ativa em mim a minha fé. Desperta em mim, sabe? Uma vontade de amar cada vez mais e mais a Cristo, de acreditar em mais e mais em Cristo. Faça isso vocês também. Queria muito te encorajar a fazer isso hoje. Não precisa ser a frase que eu passei para você. Pode ser a frase que faz sentido para você. Poderei fazer tudo. Eu gosto dessa frase, porque ela não diz assim, é uma passagem, né? Eu não poderei fazer alguma coisa, uma coisa ou outra. Eu poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo, porque Ele me dará força. Amém? Manda um beijo pro pessoal, faz assim, bom dia. Bom dia, Zé Preguiça. Um beijo, gente, pra vocês. Ficar com Deus. Até amanhã, 7h27 da manhã. Não sei se vai ser aqui, se vai ser pelo YouTube, mas ou dá certo aqui, ou dá certo lá, tá bom? Alguém falou, eu já fiz meu bilhete aqui, deixei na tela do computador de trabalho. Amém, amém. Todo mundo faz aí. Depois faz um stories, um videozinho, me marca que eu quero acompanhar aí, viu? As frases de vocês. Beijo, ficar com Deus. Bom dia.